Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo desta semana. Este é o segundo vídeo sobre as 30 coisas que aprendi com a vida. E hoje eu quero falar contigo sobre relacionamento com as pessoas. Eu sempre fui uma criatura de fácil relacionamento. Eu sempre tive uma facilidade de comunicação muito grande. E por conta disso, então, o me relacionar com os outros sempre foi algo que fez parte de mim. Então, eu já convivi com muita gente diferente, já aprendi muita coisa e eu trouxe pra ti, assim, hoje as 5 que mais estão presentes ou que mais mexem comigo. E a primeira delas é: seja sempre gentil. Eu sou alguém que tem o seguinte princípio, que a gente sempre deve tratar o outro como eu gostaria de ser tratado. E eu sinceramente repudio, não gosto de gente que trata os outros mal ou que me trata mal enquanto eu estou te tratando bem. Eu lembro que isso pra mim é tão assim forte que quando eu era bem mais jovem, eu passava na frente de uma loja de ônibus quando eu voltava da escola e aquela loja tinha roupas assim muito elegantes. E eu sempre pensava que um dia eu ia ter dinheiro pra comprar as roupas naquela loja. Sempre que o ônibus passava na frente, eu pensava isso. Aí um dia, né, eu comecei a trabalhar e tal, me formei e comecei, enfim, a trabalhar. E um dia eu comecei a ter condições de poder comprar as minhas roupas nessa loja. Eu lembro que a primeira vez que eu entrei na loja, a moça olhou pra mim, eu fui com roupa de trabalho, eu sou professora, fui de abrigo, tênis, mochila. A moça olhou pra mim e falou assim, eu perguntei pra ela, né, eu queria um vestido. E eu falei pra ela: moça, eu quero olhar aquele vestido ali. E aí ela olhou pra mim e falou assim: aquele vestido é muito caro. E eu, sabe, aquela loja que pra mim antes era tudo, era top das lojas, assim. Hoje eu nem entro lá, não gosto nem de passar na frente. Mas perdeu o seu encanto, porque eu fui mal recebida, maltratada. E eu não gosto disso, sabe? Pra mim, assim, eu valorizo muito o tratar bem. Porque não adianta tu ser, por exemplo, um médico, um advogado, um professor, um psicólogo, e tu é mal educado ao ponto de tratar mal o porteiro do teu prédio, ou tu tratar mal a pessoa que trabalha na tua casa fazendo a limpeza, ou tu trata mal o caixa do supermercado. Cara, eu acho isso muito feio. Então, essa é uma das coisas que eu aprendi com a vida. A gente precisa aprender o valor da gentileza. A gente precisa aprender o valor de um sorriso. Precisamos aprender o valor do respeito. E isso é muito importante. A segunda coisa que aprendi com a vida é o seguinte: algumas pessoas são simplesmente sem noção. Tem gente que não respeita teu espaço. Tem gente que, se você der um dedinho, ele vai pegar o teu braço inteiro, o teu corpo inteiro. E tem algumas pessoas que, mesmo que você não dê abertura nenhuma, elas vão entrar e tentar ali dominar a tua vida, teus desejos, teu querer, enfim. E tem gente que é simplesmente sem noção. Tem gente que você precisa ter cuidado e que você precisa manter uma certa distância. E aí, essa é uma das coisas que eu aprendi a duras penas, porque por ter essa facilidade de comunicação, de relacionamento com as pessoas, eu sempre abri muito fácil a porta para que as pessoas tivessem acesso a mim. E por conta disso eu levei algumas vezes na cabeça para aprender que tem gente que é sem noção. E que tem gente que você não dá para você abrir a porta, porque essas pessoas, elas simplesmente entram, elas tentam te manipular, elas tentam te oprimir, elas tentam te abafar. E isso não é legal. Tem gente que eles querem arrancar de ti aquilo que você não quer dar ou aquilo que você não tem para dar. Quando você está convivendo, se relacionando com alguém assim que quer tirar de ti aquilo que você não quer ou não tem para dar, eles acabam de alguma forma te escravizando. De alguma forma, essas pessoas acabam te oprimindo. E isso não é bom. E eu falo pra ti por experiência própria. Quem nunca conviveu com alguém assim? Ou no trabalho, ou num relacionamento, ou na família, ou enfim, em algum lugar. Então a gente precisa ter esse cuidado com as pessoas. Existem pessoas que elas simplesmente não têm noção. Elas simplesmente não entendem que há um limite entre você e ela. Existe gente que não consegue identificar que ela pode ir só até um determinado momento contigo, sabe? E tem pessoas assim que às vezes expõem a outra, fala coisa que não devia em público, sabe? Faz uma brincadeira que não tem nada a ver. Então, sabe que às vezes você precisa dar um corte, assim, às vezes você precisa agir até com um pouco de firmeza, que às vezes até aparenta uma grosseria, porque tem gente que é sem noção. Então essa questão das pessoas sem noção, a gente precisa ter um certo cuidado ao abrirmos a porta. Outra coisa que aprendi com a vida é a importância de nós termos a coragem
dizer uma palavra mágica. Ela tem 3 letrinhas, mas faz toda a diferença. Que é a palavra não. O ser humano, não são todos que são assim, mas muita gente tem muita dificuldade de falar a palavra não. E eu vejo que a falta da palavra não na vida da gente, ou dizer para o outro, ou ter escutado alguns nãos, ela nos prejudica. Você sabe, eu sou palestrante e eu tenho uma palestra para os pais, que o título da palestra é assim: a resposta às vezes é não. E as mágicas que o não pode fazer na educação dos filhos. Mas o não faz mágica não só na educação dos filhos, ele faz mágica nos nossos relacionamentos. A gente precisa aprender a dizer não. Tem gente que não consegue dizer não para um relacionamento. Tu sabe que o relacionamento não vai dar certo, mas o outro, ele te insiste tanto, ele te pede tanto, ele tenta te convencer tanto, e você parece que não tem forças para dizer o não. Tu sabe que não vai dar certo esse negócio, mas tu vai, e depois, né? E tu não disse o não, tu disse o sim. Tu deveria ter dito não, mas tu disse o sim. Aí tu vê todos os problemas que causaram na tua vida. O não, ele faz mágica na educação dos filhos, nos nossos relacionamentos, no cuidado com as nossas coisas, no limite que a gente deve dar para as pessoas em relação a gente. Nós não devemos ser alguém que não tenha limites nos relacionamentos. As pessoas, elas precisam saber claramente até onde elas podem ir com a gente. Então, o não, ele é importante. De saber dizer o não. Você sabia que tem pessoas que procuram terapeutas, procuram coaches, procuram psicólogos para conseguir trabalhar essa questão de dizer o não para o outro? E você não dizer não, sabe o que acontece contigo? Tu vira um escravo das pessoas. E como eu disse antes, tem gente que é sem noção, tem gente que é abusada. Então, se você não diz não, se você não consegue dizer o não, se você não é firme para dizer o não, sabe o que acontece contigo? Tu fica super sobrecarregado. E você deixa de ser você. Você deixa de conhecer quem tu é, tu deixa de saber o que tu gosta, o que tu pensa, o que tu sente, porque tu acaba te tornando um espelho daquilo que os outros dizem pra ti. Porque você não consegue dizer a palavra não. E aí, aqui vem uma coisa importante. A Bíblia fala pra gente assim, ó, que o nosso falar, ele deve ser sim, sim e não, não. Ou seja, a gente deve ser decidido nas coisas que a gente escolhe, nas coisas que a gente pensa. E aqui vem a importância de você conseguir trazer essa decisão para a tua vida. Eu aprendi isso na minha vida, tenho aprendido. É fácil dizer não. Existem alguns nãos na minha vida que não foram fáceis de serem ditos. Existem alguns nãos assim que eu demorei, eu tentei que fosse um sim, eu lutei, mas eu entendia que o correto a se dizer era um não. E existem nãos, então, que foram muito difíceis de serem ditos. Alguns nãos foram mais fáceis. Mas o fato é que eu tenho buscado aprender e colocar em prática essa questão do saber dizer não. E se você tem dificuldade com isso, eu te aconselho que você procure ajuda. Porque quem não consegue dizer não é escravo. Tem esposas e esposos também que são escravos um do outro, né? Porque não consegue colocar alguns limites. Mesmo no relacionamento conjugal, existem limites. Existem pessoas que não conseguem, que são escravas, por exemplo, no trabalho do chefe, são escravas do chefe no trabalho, porque não conseguem dizer alguns nãos. E quando a gente não tem firmeza no que a gente diz, a gente não é respeitado pelas pessoas. Entende? As pessoas não nos levam mais a sério. Não nos levam a sério. Quando você não tem firmeza naquilo que você decide, naquilo que você fala, naquilo que você prega, naquilo que você diz, você não tem essa firmeza, a gente perde a credibilidade. Então, se você quer ter credibilidade, você precisa ser firme naquilo que você diz. E a firmeza, muitas vezes, ela passa por você saber dizer não. O próximo item que eu aprendi com a vida no relacionamento com as pessoas é o seguinte: não leva tudo pro lado pessoal. Tem gente que leva tudo pro lado pessoal. Se a pessoa te olhou torto, tu já acha que aquela pessoa tá tramando contra ti, que aquela pessoa quer te derrubar, quer te fazer algum mal. Não. A gente tem que parar de se sentir vítima das situações. A gente tem que entender que o mundo, nós não somos o sol e que o mundo não gira em torno de nós. Às vezes alguém é seco contigo ou rude na forma de falar contigo, mas essa pessoa está passando por tantos problemas na vida dela que não tem nada a ver contigo, sabe? Então a gente precisa ter esse cuidado, assim, não leva tudo pro lado pessoal. Por exemplo, eu que convivo nesse contexto religioso, né? Tem gente, você também se convive, vai
reconhecer isso. Tem gente que deixa de ir na igreja porque uma pessoa olhou torto para ela. E esquece que enquanto uma pessoa olhou torto para ela, todas as outras olharam com carinho, todas as outras olharam com compaixão, com amor, foram gentis, foram simpáticas. Então a gente precisa parar de achar que tudo é contra a gente. E se a gente começar a viver assim, parar de achar que tudo é contra a gente, parar de ficar levando as coisas, todas elas pro lado pessoal, isso nos dá clareza para conseguir nos relacionar com o outro de uma forma mais respeitosa, sabe? De uma forma assim, com mais limites. Então é importante, muito importante, que a gente pare, pense, né, e avalie. E essa é uma das coisas que tenho aprendido. A gente não tem que levar nada pro lado pessoal. Quando a gente fica levando tudo pro lado pessoal, é um indício de que o nosso emocional não está muito saudável. De que aquilo que eu penso sobre mim não está muito equilibrado. Porque se aquilo que o outro, a forma como o outro reage comigo é o que define aquilo que eu estou pensando sobre mim, ou o meu estado de espírito, isso mostra que alguma coisa não está legal, alguma coisa não está bem. E eu acho que um bom passo a se dar para você parar de levar tudo pro lado pessoal é você saber quem você é. Gente, a maior descoberta da nossa vida é a gente passar descobrindo quem nós somos. A quem eu sou de verdade, sabe? O que me constrói, que coisas eu gosto, que coisas que eu não gosto, que coisas assim me fazem bem, que coisas não me fazem bem, sabe? Que coisas mexem comigo, o que não mexe comigo. Então, não leva as coisas pro lado pessoal, aprende a saber quem você é e sabendo quem você é, aprenda a reagir nas situações de problemas. E a última lição dentro dessa área dos relacionamentos com as pessoas é o seguinte. Gente, existe assim, ó, eu diria que é uma lei da retribuição. Não diria que é a lei da retribuição, é o que a Bíblia fala, Gálatas 6,7 diz pra gente assim, ó, que tudo que o homem plantar, isso também ceifará. Cuidado com a forma como você trata as pessoas, porque isso um dia vai voltar pra ti. Eu acredito muito nisso, assim, sabe? Que existe um retorno em relação à forma como você trata o outro. Talvez não é aquele mesmo outro que vai acabar te oprimindo, mas alguém vai. Então, eu sinceramente acredito que existe, assim, na nossa maneira de conviver, uma lei do retorno, uma lei da retribuição. Aquilo que você faz pro outro, a maneira que você trata o outro, um dia isso volta pra ti. E aí tu pensa que tipo de retorno tu quer. Tu quer um retorno que vai te deixar bem, vai te deixar feliz, ou tu quer um retorno que pode te trazer alguns prejuízos, alguns problemas, sabe? Então cuidado com isso. Por exemplo, pais, né? Que são rudes, severos, que foram os verdadeiros generais da educação dos filhos, muitos deles hoje estão sozinhos nos asilos. E aí a gente pensa assim, um pai cria 10 filhos, mas um filho não cuida de um pai. Eu sei, tudo bem, eu até concordo com essa questão, mas muitos pais estão sozinhos nos asilos porque ao invés de educar os filhos e aproximar os filhos, eles afastaram os filhos e esses filhos não viam a hora de sair de perto deles e agora esses pais estão lá nos asilos abandonados realmente porque não souberam cativar esses filhos. Então eu sinceramente acredito numa lei de retribuição em relação aos relacionamentos. Então cuidado com aquilo que você faz pro outro, porque pode retornar pra ti, tá bom? Gente, essas foram as 5 lições que eu aprendi com a vida sobre o relacionamento com as pessoas. Amanhã tem vídeo novo. E nesse vídeo novo eu quero comentar contigo sobre mais 5 lições dentro das 30 que eu aprendi com a vida sobre a minha família. Você está convidado para assistir, tá bom? Um grande beijo pra você e nós nos vemos amanhã. Tchau, tchau!